Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma reflexão sobre as obras espíritas. Hoje a gente vai dar continuidade a uma obra que a reflexão está parada há algum tempo, já há várias semanas, mas hoje a gente consegue retomar. É a obra Pão Nosso, e o capítulo 5, Salários. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, em carta a Lucas 3:14. Soldo é saldo, salário, né? Também chamado salário dos militares, mas enfim, salário, sua recompensa, sua remuneração. Contentai-vos com a vossa remuneração, com tudo que você tem angariado, amealhado na vida. É fruto de todo um plantio pregresso. E as oportunidades que lhe aparecem são as oportunidades conforme recompensa a tudo o que você já fez. Paz, a alegria, as benesses da vida são consequência de todo um plantio pregresso. Remunerações pelo plantio no campo material. Muita pouca remuneração no campo espiritual, na paz que você angaria, na tranquilidade, na vida serena, na vida sem muitas atribulações, é consequência de um plantio. E tem muitas consequências de um plantio pregresso. E começa o texto da seguinte forma. A resposta de João Batista aos soldados, daí o termo soldo, que eram os salários, as remunerações dos militares, dos soldados. A resposta de João Batista aos soldos que lhe rogavam esclarecimentos é modelo de concisão e bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos, em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração da vida comum, na vida comum, né? Então, problemas de insatisfação com o que você recebe é apenas uma deficiência de compreensão. Deficiência de compreensão de o que você merece. A gente se perde através de inextricáveis labirintos, né? De labirintos sem saída, sem saída fácil. Dessa compreensão deficiente, de querer dar explicações outras diversas acerca dos problemas de remuneração na vida comum. E quando eu digo remuneração aí, quando é colocada remuneração, é remuneração tanto material quanto espiritual. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Em outras palavras, a gente que ganha menos
Clama do salário dos que ganham mais. Mas a gente nem cogita as graves responsabilidades que convertem esses administradores do mundo, esses que ganham muito mais, os legisladores, os chefes de Estado, os chefes mais imediatos, as inquietações e insônias pelas quais eles passam, de que são vítimas. Meu chefe, ele só de comissão, ele ganha mais do que o salário dele mesmo, do que o nosso salário, de modo geral, nosso salário base, nossa remuneração base. Ele ganha de comissão mais do que o que ganha. Nós trabalhamos no judiciário e ele ganha de remuneração, perdão, de comissão, de cargo comissionado, de chefia, mais do que o que ganha de salário base. Aí você diz, e você queria estar no lugar dele? De jeito e maneira. Juro a vocês que eu não queria estar no lugar dele. Porque ele tem um cargo de chefia muito estratégico para o tribunal, né? É um cargo de chefia de muita carga de responsabilidade, de muitas atribuições, de muitas responsabilidades ao mesmo tempo, muitos projetos que ele tem que estar gerenciando, e isso se converte naturalmente em inquietação, em insônia. Às vezes pode respingar na vida pessoal, na vida familiar. Quando não converta essas graves responsabilidades em mártires, aquele que ganha muito, mas pensa que não, está sendo assassinado pelas perseguições de representações, de banquetes, etc. Então, a gente não faz nem ideia de quem ganha mais, o quanto de carga. Vou dar um outro exemplo de situação. Já imaginaram o quanto deve ser inquietante para alguém que é dono de diversas empresas, para alguém que é bilionária, ter de esquentar o juiz administrando tanta propriedade, tanto patrimônio, tendo que fazer esses patrimônios, essas empresas darem lucro e mais lucro para manter determinados padrões de vida. A quantidade de segurança que não tem de contratar, com medo, passa a ter o medo constantemente de ser sequestrado, assaltado, assassinado. Tinha um quadro da Praça é Nossa, um programa humorístico do SBT, Praça é Nossa, e tinha um quadro que o bordão dos humoristas era: ainda bem que nós é pobre. Verdade que eu acho que eles nem imaginavam isso. Ainda bem que a gente não é pago com os mesmos gigantes salários de outros que sofrem as perseguições das más energias, dos maus pensamentos que tantos lhes rogam. As perseguições de energia, aquela energia densa de tantos que se convertem para essas pessoas, né? Em vítimas de inquietação, de insônia, para estarem mantendo as riquezas materiais que eles se preocupam em manter. Há homens cultos que vendem a paz do lar
em troca da dilatação de vencimentos. Há homens cultos, veja, intelectualmente cultos, que vendem a paz do lar em troca de ganhar mais dinheiro, né? Acabam com a paz no lar, de uma vida tranquila, de uma vida serena, só para poder receber mais recursos onde quer que esteja recebendo. Tem gente que vê as relações matrimoniais esfriarem em vista de ter se assoberbado de trabalhos e mais trabalhos, ocupações e mais ocupações para delatar os seus vencimentos. Pelo medo infundado de lhe faltar algo. Os cultas, intelectualmente inteligentes, mas que na busca de ganhar mais e mais, ter mais folga para poder custear mais os seus prazeres terrenos, vem as relações no lar, a paz, a alegria no lar ruir. E depois não sabe por que foi. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas, doentes e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhe assinalam, dos imperscrutáveis desígnios. Em outras palavras, tem gente que passa a vida toda, ansioso, inconformado, se enchendo de energia escura, de enfermidade, de doença da alma, aflito, inconformado, revoltado, por não se conformar com o salário que recebe em circunstância do caminho que seguiu, do trabalho que escolheu ter, da quantidade de estudo que escolheu ter, dentro dos vinculados desígnios do caminho, né? Dentro das escolhas que fez no seu caminho. Eu era muito mais vinculado às lutas sindicais da minha atividade, né? Até o momento em que eu fui me esclarecendo mais, de compreender que tudo tem um porquê. A categoria de trabalhadores do judiciário tem de lidar diretamente com os donos da caneta, como a gente diz assim, né? Com os homens da caneta, que tem a cada mês, a cada ano, definir quanto dos recursos do judiciário vai para si, para os seus, para a sua categoria, e quanto vai para os outros. Aqueles que a gente muitas vezes acredita que vão fazer a justiça. E quantos desses irmãos não são reencarnações de irmãos de outrora, que escravizamos, que tratamos como animais, que hoje somos nós, os subalternos,
tratados como animais, explorados, e que veem nas palavras deles a sensação de que estão sendo justos. Sabe-se lá se dormem com paz e tranquilidade, ganhando 5, 7 vezes mais do que nós. A gente precisa aceitar resignadamente o que nos é fornecido, desejando todo o bem, toda a luz e toda a paz para aqueles que, diante das oportunidades de escolha, daqueles que são ditos aqui até na página anterior como os administradores do mundo, eles acham que é justo. Porque assim como nós, o plantio que eles fizerem, inequivocadamente terão de colher. Não tem a oportunidade de transformação da humanidade, de olhar para o outro com mais empatia, ou colham o que plantarem. Não por nós, como justiceiros, não. Mas pela imutável justiça divina. Como nós hoje temos que mendigar a eles melhorias salariais, e sabemos que não existem injustiçados no universo, certamente algum dia eles também nos pediram esmola de recursos, nos pediram reconhecimento e muitos de nós não lhes demos. Hoje estamos colhendo isso. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Essa é uma parte importante que precisa se destacar. Não é ganhando mais ou menos que a gente vai se integrar nos quadros divinos. É pelas ações edificantes que fizermos com os recursos de que dispusermos. Muito ou pouco. O pouco que a gente faça. Não tem uma frase que diz assim: o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Já viram isso? Assim é. Porque é preciso, com o recurso que a gente tenha, que a gente esteja sempre a estar trilhando os caminhos que o Cristo nos ensinou para chegar ao Pai. Com os recursos que a gente tiver, com o bom uso que a gente fizer, é que a gente vai se integrar nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Vou repetir, porque isso pode girar chave na cabeça de vocês. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, sabe, ali naquele quadro, naquela cadeira em que ele ocupa, ele sabe os deveres que lhe competem. Quanto mais altamente pago ele for, estará mais intranquilo. Porque se ele ocupa, transformando em conhecimento prático, se ele ocupa uma cadeira que lhe rende
milhões. Se ele dispõe daquela cadeira da possibilidade de angariar, amealhar mais e mais milhões a cada ano, e desses milhões ele fica usufruindo de milhões, usufruindo esbanjadamente de todos os bens da terra, em detrimento de amparar um pouco mais, que seja ao irmão que sofre com a escassez, garantidamente ele estará mais intranquilo. Desde muito, esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Vocês já devem ter ouvido isso, uma frase parecida no filme do Homem-Aranha e também no filme do Hellboy. Grandes deles exigem grandes responsabilidades. Portanto, para grandes recompensas surgirá grande tormenta. Fixe isso bem. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso, que não deixa nenhum injustiçado, nenhum. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão. Não reclamar do que se tem, mas ser agradecido por poder ganhar. É verdade, aquele ensinamento que às vezes os pais, os avós nos dão de meu filho, minha filha. Agradeça a Deus, pelo menos você tem trabalho, e tantos que não têm. Depois desse período de pandemia maior, né? Nós ainda estamos de certo modo na pandemia, mas depois do grande estraçalho que fez a pandemia, muitas empresas não reduziram o quadro. Muitas empresas fecharam. Portanto, foram junto diversas vagas de emprego. Quantos irmãos nossos não ficaram desempregados? Agoniados, esperando alguma oportunidade cair nas mãos, na busca, claro, oportunidade de um novo trabalho, de um recomeço. E nós que temos o nosso trabalho, agradeçamos a Deus. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso, ante a justiça do nosso Pai. Reclamemos menos, compartilhemos mais. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, continua o texto, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, antes de você se preocupar, de analisar, de ficar esmiuçando ou reclamando o pagamento que você recebe na terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu, quanto a seu emprego, quanto à sua saúde, quanto à sua energia para poder trabalhar, a saúde para poder executar a tua tarefa,
quantas oportunidades de conhecimento que você angariou. Estou aqui acompanhando um insetinho, desculpem, está aqui me rodeando. Bom, habitua-te. Foi aqui me ocupando do insetinho. Mas eles sempre rodeiam aqui. Todas as vezes que a gente faz a leitura, eles ficam rodeando, as borboletas principalmente. Então, analisemos habituadamente a valorização que a gente precisa dar, as concessões que nos são dadas pelos planos celestes. A oportunidade de estarmos empregados, de termos os nossos recursos, na oportunidade de termos saúde e disposição para poder correr atrás se não temos oportunidade de emprego. Parente, no amigo, no projeto social que nos ampara em algum momento. Antes de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Esses são os imperecíveis salários que a gente precisa ocupar o tempo em observar. Aqueles que a gente está coletando, fazendo por onde receber, a partir das ações. A partir das ações que a gente faz em prol do nosso semelhante, do trabalhar, do servir com amor. E aí? Isso te trouxe algum outro olhar sobre a vida, sobre o teu trabalho, sobre as reclamações que você eventualmente faça em relação ao que recebe? Se isso te, ao menos, provocou alguns autoquestionamentos, se isso te fez refletir, curte e comenta aí embaixo onde te chacoalhou, onde te fez fazer uma reflexão, onde você não concorda e quer tecer algum comentário, sempre, claro, com respeito às opiniões diversas. E, por favor, compartilhe esse olhar, essa reflexão com outras pessoas, nos grupos, nas redes sociais que você participa. Outras pessoas também podem receber essa reflexão e ter transformações profundas dentro de si. Isso é o que é mágico. No mais, a gente se vê na nossa próxima reflexão, no nosso próximo encontro. Tchau!